Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 6 de novembro e começa agora o Radar Drops, a informação essencial para o seu dia, com a curadoria do FGV Notícias. No nosso resumo de hoje, a gente vai entender o que está em jogo com a reforma do imposto de renda, analisar a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros e, para fechar, mergulhar nas ambições e nos obstáculos do Brasil para a COP30. Vamos começar então com a reforma do imposto de renda que acabou de ser aprovada no Congresso. A promessa é de um impulso na economia, mas, ao mesmo tempo, ela acende um alerta sobre o risco fiscal. Olha só, a lógica da reforma é basicamente uma aposta de dois lados. De um lado, o governo injeta mais de 30 bilhões de reais na economia, dando um alívio no imposto para 15 milhões de brasileiros. A expectativa, claro, é que esse dinheiro vá direto para o consumo, para quitar dívidas e ajude a aquecer a economia. Só que, do outro lado, essa conta precisa fechar, e a aposta para isso é taxar os mais ricos. O problema? Ninguém sabe ao certo quanto isso vai arrecadar. E o risco que os técnicos do Senado já apontam é de um novo déficit, que pode chegar a 4,5 bilhões de reais em 2026. Apesar dessa incerteza toda, o mercado projeta que a medida pode sim adicionar entre 0,2 e 0,6 ponto percentual ao crescimento do PIB no ano que vem. É um estímulo importante, sem dúvida. Mas a que custo, né? E é aqui que entra uma análise super importante da Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro do FGV IBRE. Ela concorda que taxar os mais ricos é o caminho certo, mas ela levanta uma questão de prioridade. Em vez de usar esse dinheiro para compensar as isenções, por que não usar para ajudar a tapar o buraco fiscal do país? É um ponto fundamental, ainda mais se a gente pensar no desafio que o Brasil tem com as contas públicas hoje. E por falar em desafios econômicos, vamos para outra ponta da política macroeconômica. Agora, o assunto é a decisão do Banco Central sobre a nossa taxa de juros, a Selic. Pois é, o Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, bateu o martelo e decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Isso mantém a Selic no nível mais alto desde 2006 e entre as taxas de juros reais mais altas do mundo todo. A justificativa do Banco Central para essa decisão se resume em uma palavra: cautela. Para eles, manter os juros nesse patamar é a estratégia certa para garantir que a inflação, que continua alta, finalmente volte para o controle e atinja a meta. O cenário internacional, que está bem instável, também pesa bastante nessa decisão. Mas, claro, essa postura está longe de ser um consenso, né? O próprio governo federal tem pressionado por cortes na taxa para reaquecer a economia. E muitos analistas se perguntam: será que esse rigor todo não está sendo excessivo? Uma dessas vozes críticas é a do economista Mauro Rochlin, professor da FGV. Ele argumenta que o Copom continua insistindo nessa política de muito rigor, mesmo com sinais de que a inflação já está desacelerando. E para ele, o efeito prático disso é bem claro. Juros tão altos deixam o crédito mais caro, desestimulam o consumo e o investimento e, no fim das contas, acabam colocando um freio no crescimento da economia brasileira. Bom, saindo um pouco do cenário econômico interno, nosso último assunto de hoje nos leva para a arena global. O Brasil está se preparando para sediar a COP30 em Belém, um evento que gera uma expectativa altíssima, mas que também vem com desafios gigantescos pela frente. De acordo com o Eduardo Viola, que é pesquisador sênior da FGV, o objetivo do Brasil com a COP30 vai muito além de só organizar um grande evento. A meta é se projetar como uma liderança climática global. Ou seja, a ideia é que o país passe a formular as regras internacionais sobre o clima e não seja apenas um mero seguidor do que outros países decidem. É uma tentativa de ocupar um vácuo de liderança que existe hoje no mundo. Só que esse caminho para a liderança não é nada simples. Globalmente, aquela promessa de financiamento climático continua travada. E aqui dentro, o próprio Brasil lida com algumas contradições. Se a gente somar a isso o fato de que pouquíssimos países apresentaram novas metas, o cenário para a COP30 fica bem complexo. E essa talvez seja a questão mais delicada para a diplomacia brasileira, porque ao mesmo tempo que o governo comemora, com razão, a menor taxa de desmatamento na Amazônia desde 2017, ele também licencia pesquisas para explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. É justamente essa ambiguidade que, segundo especialistas, pode acabar minando a credibilidade do país na hora de liderar as discussões sobre transição energética. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!